Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos para você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. O que se vê mais, o jogo ou o jogador? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre indivíduos e instituições sociais. Como que nós nos comportamos diante destas instituições presentes em nossa vida diária? Você sabe o que estas instituições representam para as nossas vidas? É uma boa pergunta para a gente iniciar, então, sobre esta conversa, porque nós estamos tão envolvidos no nosso dia a dia que muitas vezes nem percebemos que essas instituições de fato representam em nossa vida cotidiana. Como que a família exerce esta situação no nosso dia a dia? A igreja, a escola, o Estado. Em todas as sociedades existem regras, normas, padrões de conduta e o controle que elas exercem sobre os indivíduos. Todos sabem que as regras existem e, como vimos no tema sobre socialização, os indivíduos as aprendem desde cedo. Lembram lá da socialização primária e secundária? Na família? Depois como que a gente aprende a socializar também na escola, com os colegas, com as outras instituições sociais que a gente vai se encaixando depois conforme vamos crescendo e amadurecendo? Pois bem, o que faz com que se cumpram as regras, as normas, as condutas e ainda impõe certo controle sobre os indivíduos são as instituições sociais. Nossa convivência com os pais, irmãos, tios, primos se dá na instituição família, com suas regras de comportamento, de maneiras de pensar, de ser, de agir. Da mesma forma, na escola, nós também temos estas normas, regras que envolvem critérios de avaliação de desempenho, os horários, os uniformes, a maneira como a gente vai se comportar dentro e fora da escola, dentro da sala de aula, como nós nos comportamos com os professores, com os nossos colegas e com os outros profissionais que fazem parte desta instituição. E quando nós temos já uma certa idade, nós já vamos começando a nos organizar com documentos, carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento desde quando a gente nasce, certidão de casamento. Essas são as normas reguladoras também que nos vão fazendo a aprender a lidar com a burocracia que pertence ao Estado. Uma outra instituição que está muito presente e com muita força em nossa vida diária. As instituições sociais, elas são órgãos, então, que regulam a vida humana, que existe de forma padronizada, que nos dizem de que maneira devemos nos conduzir e que nos obrigam a seguir comportamentos e atitudes desejáveis pela sociedade. E muitas vezes as instituições nos mostram que é somente aquela maneira de fazer e pensar as coisas do mundo. Podemos dizer, então, que as instituições, enquanto estruturas organizadas, nos apontam o tipo de ação que se deve fazer num determinado tempo e espaço. Essa definição nos faz lembrar aquilo que dizia Durkheim, de que os fatos sociais são exteriores a nós. Podemos perceber que o mesmo se aplica às instituições. Elas existem independentemente de nós, não podem ser negadas e temos que saber lidar com elas. Temos que saber conviver com elas no nosso dia a dia. Elas moldam nossas ações e expectativas. Por isso temos que cumprir certos papéis sociais e se recusamos esses papéis, as instituições têm um número variado de recursos de controle e sanções. Por exemplo, se lá na igreja nós não nos comportamos ou não nos vestimos de maneira adequada, aqui entre aspas o adequado, como o pastor, o padre, como a instituição igreja, ela diz que nós devemos nos comportar para poder seguir adiante, nós somos punidos de certa maneira. Temos alguns olhares diferentes, alguns questionamentos. Então, essas sanções, elas são capazes de nos isolar, de às vezes nos privar de algo, e em último caso até de nos punir de alguma maneira.
Como dissemos antes, a vida com as instituições não é tão automática assim. Se elas são quase impessoais e entidades acima de nós, por que muitas pessoas as aceitam e convivem plenamente com elas? Às vezes por comodismo, às vezes porque realmente não têm opção. Simplesmente porque quase sempre desejamos e queremos aquilo que a sociedade e algumas instituições esperam de nós. Não queremos decepcionar as pessoas, não é mesmo? Mas também porque o que nós somos e como nós definimos as coisas são quase da mesma maneira que as instituições fazem ou são. Isso também pode ser entendido porque todas as instituições tiveram uma origem no tempo, em uma determinada época da história. E da maneira como foram produzidas e organizadas, se pensava daquela maneira. Ora, voltando ao exemplo da igreja, se nós formos lá seguir a Bíblia, o texto que está escrito na Escritura Sagrada ao pé da risca, nós vamos ter que usar aquelas mesmas roupas e os mesmos comportamentos que era se usado lá naquele tempo inicial da nossa era? Os homens sempre inventaram novas formas de conduta, novas regras, novos valores e novas ideias. E na medida que são transmitidas às novas gerações, essas condutas, estas regras e estes valores, eles podem se cristalizar ou podem se solidificar. Eles passam a ser percebidos como independentes dos indivíduos que as mantêm e que as desejam. É como se as instituições sociais adquirissem uma vida própria cuja existência não é mais percebida como uma criação humana. Então, é muito difícil para os indivíduos perceberem que as instituições ou a estrutura da sociedade onde nós vivemos, que elas são assim porque os indivíduos, em um determinado momento, as fizeram e as reproduziram de uma certa forma. Se a gente for pensar na instituição família e no casamento, nós vamos ver que há um tempo atrás não se aceitava o divórcio, uma vez casado, sempre casado. Era uma regra, era um padrão. E a gente precisava seguir este padrão. Com o tempo, nós fomos percebendo que este padrão poderia se modificar e melhorar. E nós entendemos que quando uma relação ela não está muito boa, ela precisa ser tomada de uma outra maneira. Precisamos, então, achar uma forma de se viver melhor, porque buscamos a felicidade, queremos ser felizes. Entretanto, isto não impede que certos indivíduos modifiquem as instituições ou a destruam e criem outras instituições. Elas são historicamente construídas, desfeitas e refeitas, podendo adquirir outros significados, porque na sociedade nós estamos sempre lidando com significações. O que isto significa? De que maneira este comportamento pode trazer uma simbologia e tantos significados a nós? O que podemos definir, portanto, é que as instituições funcionam para um determinado fim. Representam certas ideias, códigos, valores expressos com uma determinada linguagem, se autorreproduzem para se legitimarem, para ter valor, para ter legalidade. Têm uma durabilidade muito maior que os grupos e os indivíduos, influenciam-se e interagem com outras instituições. Então, vocês acham que os indivíduos podem mudar as instituições? Por quê? Vamos pensar um pouquinho sobre isso no nosso dia a dia, nas nossas instituições onde estamos inseridos, de que maneira nós podemos modificar para melhorar a integração e a vida humana. Nós vivemos neste momento do mundo uma situação social bem diferente do que estávamos acostumados. Nós não temos mais aquela liberdade de sair e ir quando quisermos e onde queremos. Nós precisamos, neste momento, seguir algumas regras, algumas normas de conduta para que a gente possa se proteger. Então, pensando nisso, como que essas instituições sociais, a escola, a família, a igreja, o Estado, ele pode contribuir para a gente de fato viver
uma sociedade, um momento, um dia a dia com mais felicidade. Aí está então a referência da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e, em caso de dúvida, não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!